Hoje nós encerramos não só o tempo litúrgico da Páscoa, mas também mais uma série de mensagens aqui na igreja. Nesse último mês, nós falamos sobre alguns encontros que pessoas tiveram com Jesus e como esses encontros em dias comuns se tornaram incomuns, ou melhor, extraordinários. Porém, o personagem de hoje não teve um encontro pessoal com Jesus, ao menos não como os outros tiveram. Timóteo é alguém que nunca esteve fisicamente com Jesus. E como hoje estamos celebrando o centenário da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, 100 anos de trabalho organizado dos jovens luteranos em nosso país, achamos que seria interessante falar de um jovem do Novo Testamento. Timóteo foi um jovem discípulo do apóstolo Paulo que recebeu a fé no Salvador por meio de sua mãe e de sua avó. E pela graça de Deus manteve-se firme na fé em Cristo até a morte. A Bíblia nos diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provavelmente a mãe e a avó de Timóteo conheciam esse versículo, e por isso passaram a ele tudo o que conheciam sobre Jesus Cristo, sobre a fé em Jesus Cristo. Essa fé que passa de geração em geração é a mesma que nós recebemos e que nós compartilhamos hoje. É a mesma que nós confessamos culto após culto quando lemos juntos o Credo Apostólico, por exemplo. E aproveitando a data de hoje, é essa fé que a Juventude Evangélica Luterana do Brasil compartilha há 100 anos por gerações e gerações de jovens. O jovem Timóteo, além de ser cristão, também tornou-se pastor. E a primeira carta de Paulo ao jovem pregador é de cunho mais prático. Lá ele dá diversos conselhos sobre como a igreja deveria funcionar e quais seriam os deveres dos seus membros e dos seus ministros. Já na segunda carta, o tom de Paulo é um pouco mais pastoral. Ele parece bem mais preocupado com o próprio Timóteo, com a sua fé e com o seu ministério em específico. Conforme alguns comentaristas bíblicos, essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. São as suas últimas palavras. E o que chama atenção, pelo menos especificamente para mim, é que Paulo nem tenta mascarar a verdadeira face do evangelho. Muito pelo contrário, de forma sincera e direta, ele convida o jovem: como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Não é um convite muito chamativo, mas Timóteo provavelmente não recebeu isso com muita surpresa, porque ele certamente sabia que o próprio Cristo havia dito: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Paulo está corajosamente ecoando o convite que Jesus fez aos seus discípulos, e faz isso com muita propriedade. Poucas pessoas na Bíblia sofreram tanto quanto Paulo. Como um pai que mostra ao filho por onde andar, ele instrui o jovem a caminhar pelo mesmo caminho que ele trilhou, a exemplo de Cristo. Nós lemos hoje o texto de 1 Timóteo, onde Paulo pede que ele não deixe que os outros o desprezem por ser jovem, mas que sirva de exemplo de boa conduta para todos ao seu redor. Provavelmente alguns irmãos haviam reclamado do fato dele ser muito novo para ser o responsável por uma comunidade e possivelmente questionaram a sua autoridade de modo geral. Conflitos geracionais como esse sempre existiram e não vão parar de existir. Uma geração normalmente olha com desconfiança para a próxima. As gerações possuem formas diferentes de falar, de se expressar e até mesmo de compreender a realidade ao seu redor. Mas novidades nem sempre são uma coisa ruim. Numa planta, novos brotos são um sinal de vida. Se a planta não brota, talvez esteja morrendo. O mais importante é que a raiz da planta continue sendo a mesma. O tronco não pode ser mudado. E o último capítulo de Timóteo, as últimas palavras exatamente de Paulo, inicia de forma muito solene. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos,
pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Esse é o chamado que nós, como filhos de Deus, também recebemos. Pregue a palavra. Esse é o propósito principal que temos como igreja, como corpo de Cristo. Aliás, aqui, mais uma vez, Paulo está lembrando a Timóteo das palavras do próprio Salvador. Vão e façam discípulos. Como igreja, somos chamados a não só levar Cristo para todos, mas também a sermos fortes em santa união, a fim de que a verdade seja conhecida por todos, em todos os lugares e em todas as épocas. Nós vivemos hoje numa época em que, para muitos, o novo parece ser sempre melhor, mais prático e mais verdadeiro. Especialmente entre nós jovens, há uma oferta enorme de novas ideias, novos comportamentos, novos propósitos, novos pensamentos e tendências. Muitas dessas novidades vão na contramão da palavra eterna de Deus, que permanece para sempre, independente das gerações. E essa palavra nos faz lembrar que, bem na verdade, não há nada novo debaixo do sol. Cada geração tem suas próprias espiritualidades personalizadas, customizadas e seus discursos sedutores, totalmente vazios daquilo que realmente importa e é eterno. Na Bíblia, nós somos confrontados com a realidade do pecado em nós e as consequências que isso gera na nossa vida. Este mundo imperfeito, injusto, tomado por violência, doença e morte, as Escrituras nos lembram que longe de Jesus, a vida não tem sentido. É vazia e tudo é vaidade. Mas é a fé, essa mesma fé que Timóteo recebeu, foi compartilhada pela sua mãe e sua avó, confirmada pelo apóstolo Paulo, e na minha vida também foi compartilhada por meus pais, confessada por essa comunidade. Esta fé nos abre as portas do céu para que possamos, enfim, ter uma vida cheia de sentido na plena e constante presença de Deus. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. A nossa vida aqui na Terra é muito curta, muito breve para que não seja entregue e vivida para aquele que pode torná-la eterna, ou seja, Jesus Cristo, que venceu a morte em nosso lugar. É bom e necessário que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por ideias humanas, modismos doutrinários ou por agendas passageiras. Essa graça está em Cristo, somente Cristo. O mesmo Cristo que sustentou os nossos antepassados na fé e hoje nos acompanha. E aqueles que, ao contrário de Timóteo, não receberam a fé de seus antepassados, eu os convido. Venham ser os primeiros a conhecer a Cristo e, pela graça de Deus, levá-los a seus pais, avós, irmãos e demais familiares. A GELB pode ter novos rostos a cada geração, novos desafios e novas estratégias. Mas o centro de suas ações e intenções não pode e não vai mudar. O Evangelho de Cristo, o Cristo que é para todos e que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa é a nossa confiança e a nossa força. É por isso que podemos olhar para o futuro sem medo. E é apenas isso que fará com que os jovens de todo o Brasil permaneçam unidos em santa união. Ontem, hoje e sempre. Nesta última quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa, a igreja cristã em todo o mundo celebrou a ascensão de Cristo. O evento onde Cristo sobe aos céus para tomar seu lugar à direita de Deus Pai e ser rei sobre toda a criação.
Ao fazer isso, ele não nos deixa sozinho, mas se torna plenamente presente em tudo e a todo tempo. O Evangelho de Mateus termina com a seguinte frase: "E eis que estou com vocês todos os dias até o fim do mundo." Essa é uma promessa de Cristo. Dessa forma, nos encontramos com Jesus assim como Timóteo se encontrou. Não pessoalmente, mas por meio da sua palavra lida e anunciada. E também por meio do pão e do vinho na Santa Ceia preparada por ele mesmo. Este encontro também resulte em milagres, mas não necessariamente de cura física ou mental, mas o grandioso milagre de fazer uma criatura pobre e miserável se sentir filho, um perdido se perceber achado e um pecador se sentir amado. Amém.